Fala galerinha da UFCG, Universidade Federal de Campina Grande. Eu sou o professor Rafa e estou começando aqui esse aulão preparatório especialmente para vocês que vão fazer a prova de Física 3 da UFCG. Nesse aulão a gente vai resolver muito exercício abordando aí a matéria de Física 3, que eu sei que vai cair na prova de vocês. E caso vocês não tenham ainda, estudado suficientemente, esse é o momento de você botar a sua cabeça para funcionar e vir comigo resolver bastante exercício. Beleza? Então vamos lá, como é que funciona esse aulão? Ele dura 2 horas, então vão ser aí 2 horas da gente resolver bastante exercício. É importante que você faça os exercícios junto comigo, tá? Então não vale ficar olhando ou resolvendo. Tem que fazer o exercício junto comigo para você realmente aprender. Então pega aí caderno, lápis, caneta, calculadora, tudo isso e vem praticar junto comigo. E mais uma coisa que eu vou pedir para você é a seguinte: pode divulgar esse aulão para seus amigos, porque é uma aula que é 0800, ela é totalmente gratuita e quem assistir, vai se preparar melhor para essa prova. Então divulga para seus amigos para que todo mundo aí possa mandar bem nessas provas de Física 3, tá certo? E quem for chegando aí na nossa aula, para ter um controle aqui, de quem está assistindo, vai aí no chat da aula, beleza? Vai aí no chat, clica nele e escreve a seguinte hashtag, ó, hashtag vou passar. Então, quem está aí assistindo essa aula comigo, vai aí no chat, escreve hashtag vou passar, para a gente ter um controle aí de quem está assistindo, beleza? Bom, dito tudo isso, vamos começar aqui a nossa aula e eu vou começar mostrando para vocês o que a gente vai assistir aí nessas 2 horas juntos, A gente vai ver, começando por lei de Coulomb, e eu vou resolver 2 exercícios aplicando a lei de Coulomb, que fala de forças elétricas. Depois a gente vai dar uma olhada em campo elétrico, tá? Finalmente, a gente vai para a lei de Gauss, que é a maior aplicação aí de campo elétrico que a gente vai ter. Então vai ter as simetrias de lei de Gauss, a gente vai aprender todas elas, tanto a simetria esférica, quanto a simetria cilíndrica e a simetria planar também. E depois a gente vai falar de potencial elétrico, energia potencial elétrica, trabalho da força elétrica, tudo aí nessa parte de potencial, tá? E essa matéria da primeira prova, que é a matéria de eletricidade, é uma matéria bem extensa, tá? E não dá para resolver tudo aqui em 2 horas. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, Eu vou falar um pouco da matéria também, mas é muito importante que vocês continuem praticando, que vocês resolvam outros exemplos, que vocês consigam ter, um grande arsenal de exemplos resolvidos para vocês chegarem na prova preparados. Esse é o mais importante, que vocês resolvam bastante exercícios para chegar na prova bem. E não dá para a gente fazer isso em apenas 2 horas. Então, aonde que vocês vão continuar estudando? Esse é o grande lance, tá? É sair daqui e continuar estudando. Mas como? Você pode pegar um caderno de um amigo seu, você pode ver vídeo aula no YouTube, você pode pegar o livro da disciplina. Mas convenhamos que nenhuma dessas formas é muito boa assim de se estudar. Agora, eu vou te falar um jeito que você vai ter para estudar, que vai ser efetivo. Esse jeito ele vai ser rápido, tá? Você vai estudar e vai perceber que você realmente está aprendendo alguma coisa. Ele já vai estar todo organizado para você. Se você não sabe do que eu estou falando é do Responde Aí, que está na sua tela agora. Esse daqui é a nossa plataforma do Responde Aí. E olha só, ela tá de graça para vocês da Universidade Federal de Campina Grande. Então, esse é o momento de vocês aproveitarem e utilizarem aqui o Responde Aí, tá certo? Então, olha só, como é que funciona, Você chega aqui na plataforma, você cria o seu cadastro e aí coloca que é da sua universidade. Coloquei aqui que eu sou da UFCG. E aí o Responde Aí ele fica com a cara da UFCG. Eu tenho aqui os cálculos já com as ementas das disciplinas de vocês. Então, o cálculo 1, 2, 3... EDO, Eu tenho aqui as físicas, já com as ementas, álgebra linear, geometria analítica, probabilidade estatística, química e diversas matérias para a gente estudar. Vamos dar uma olhada aqui, ó, na física. A gente tem aqui a física 1 e a física 2. Ainda não criamos a ementa de física 3, tá? Que é na matéria aqui da nossa aula, mas também não tem problema, porque a gente tem todos os assuntos de física elencados aqui embaixo. E como eu disse, na matéria de vocês, a primeira prova vai cair eletricidade, é só você entrar aqui na guia de eletricidade. E o Responde Aí, ele é bem bacana porque ele te oferece 3 formas de estudo, tá? Então você escolhe qual é a melhor forma para você.
tem o aulão salva-vidas, que é uma aula bem parecida com essa que você está assistindo agora, mas ela já foi previamente gravada e está aqui na plataforma. Então, em 2 horas e 35 minutos, você aprende aí os conceitos de eletricidade com exercícios resolvidos, tudo aqui numa aula para você. Também tem o Guia Completão. O Guia Completão, o próprio nome dele já dá uma ideia de como ele é, né? Ele é super completo, então você vai ter todo o conteúdo de eletricidade, aqui no caso, já separado para você. E vai ser um conteúdo em texto e um conteúdo em vídeo também. E a gente tem aqui os livros resolvidos, então tem o Halliday, Shipley, Young and Friedman, Moisés, Randall Knight, Laura Chaves, todos esses livros aí, né, que abordam a Física 3 resolvidos, um solucionário super completo para você, bem diferente desses solucionários que a gente encontra na internet. Aqui é um solucionário feito no estilo Responde Aí, ou seja, tudo super bem explicadinho, de aluno para aluno, sem passo voodoo, ou seja, tudo que está ali que você precisa saber está sendo explicado. Eu vou mostrar para vocês como funciona o aulão salva-vidas agora. Eu vou entrar aqui no aulão de eletricidade, tá? E o bacana do aulão é o seguinte, você pode colocar aqui, mudar a velocidade de reprodução, pode colocar na velocidade 2, aí você não precisa assistir na 2 horas e meia de aula, você assiste muito menos. Você também pode ir pela parte, né, que você está mais em dúvida, né? Porque o aulão ele é dividido aqui em módulos, então tem aqui o módulo de cargas, o módulo de campos, de lei de Gauss, de potencial elétrico, de capacitores. Então é super bacana que você pode ir direto ali no módulo que você está mais em dúvida, não precisa assistir tudo. E digamos que, ó, eu estudei aqui lei de Gauss, mas eu fiquei com dúvida na parte de simetrias, eu não consegui entender muito mais. Se você clicar aqui em praticar mais, o Responde ele te oferece exercícios de fixação dessa matéria que você ficou em dúvida. Então olha aqui, eu tenho 15 exercícios de lei de Gauss e simetrias. Esses exercícios eles são interessantes porque eles vão do mais fácil para o mais difícil. E assim, né, você vai aprendendo à medida, né, que você vai aumentando aqui a dificuldade dos exercícios. Tá certo? Bom, eu vou falar mais de Responde Aí ao longo da nossa aula, mostrar como funciona o Guia Completão e os livros resolvidos também. E como eu disse, é o momento de você aproveitar, porque o Responde Aí ele vai estar de graça para o UFCG até as primeiras provas de cálculo e de física. Então esse é o momento, né, de estudar e garantir uma boa nota nas primeiras provas, já que o Responde Aí ele vai estar de graça para vocês. E conferir por que, né, que o Responde Aí é atualmente a maior plataforma de apoio para alunos de ciências exatas e engenharias do Brasil. Milhares de alunos estudam diariamente aqui pelo Responde Aí e você pode ser um deles também. Então aproveita e vem dar uma olhada aqui em Responde Aí. É só colocar, né, respondeai.com.br e aproveitar. Bom, voltando aqui para nossa aula, então. A gente vai começar aqui por lei de Coulomb e eu trouxe o seguinte exercício para a gente, olha só. 3 cargas pontiformes estão dispostas ao longo do eixo X. Tá, então tem aí a carga Q1, que vale 3 microcoulomb. Ó, só de ficar aqui de cara no seguinte, micro quer dizer vezes 10 a menos 6, tá? Então tem ali uma carga Q1 que vale 3 microcoulombs, ou seja, 3 vezes 10 a menos 6 coulomb. E ela está na origem. E a carga Q2 igual a menos 5 microcoulombs, que está em x igual a 0,2 metros. Então tem aqui uma carga Q1, que eu sei que está aqui na origem, então posso colocar ela aqui na posição x igual a 0. E essa carga Q1 ela vale 3 microcoulomb. Eu tenho aqui uma carga Q2 que está em x igual a 0,2. Q1 é uma carga positiva, Q2 é uma carga negativa, e essa carga negativa vale menos 8 microcoulomb. E tem uma carga Q3 que vale menos 8... Ah, não, desculpa, a carga Q2 vale menos 5. E existe uma carga Q3, que é negativa, que vale menos 8 microcoulomb. Eu quero saber aonde Q3 estará localizada de forma que a força resultante sobre Q1 seja 7 newtons no sentido menos x. Então eu tenho uma força resultante aqui, tá? Sobre essa carga Q1, que aponta no sentido negativo de x e que vale menos 7 newtons.
E aí eu tenho que saber onde que eu vou colocar essa carga Q3, né, que está aqui, nesse eixo X, de forma que a força resultante ali na carga Q1 seja menos 7, ou seja 7 newtons apontando, né, para a esquerda. Beleza, para isso a gente tem que saber como é que funciona, né, essa ideia de força elétrica, força que cargas elétricas vão gerar umas sobre as outras. E isso que a gente chama de lei de Coulomb. A lei de Coulomb ela mostra para a gente que cargas de mesmo sinal, tá? Então, duas cargas positivas, elas vão gerar uma força elétrica de repulsão, ou seja, o mesmo sinal se repele, enquanto que cargas de sinais opostos vão se atrair, tá? Então, cargas aqui, ó, uma carga positiva e uma negativa, né? Que a gente tem aqui vai ter uma força elétrica de atração entre elas, enquanto cargas de sinais opostos vão ter uma força elétrica de repulsão. E essa força elétrica ela vai ter um módulo que é dado como K vezes o módulo da carga Q1 vezes o módulo da carga Q2. Tudo isso dividido por R ao quadrado. E R é essa distância entre essas cargas. K nada mais é do que minha constante eletrostática, que vale 9 vezes 10 a nona. Em alguns lugares a gente pode, ao invés de utilizar o K, usar 1 sobre 4π epsilon zero, tá? E aí você vai utilizar o epsilon zero, que é a sua permissividade no vácuo, que vale 8,85 vezes 10 a menos 12. E aí, basicamente, você pode escolher, né, entre usar o K ou o epsilon zero. Geralmente, nessa parte inicial, a gente utiliza mais o K, a gente utiliza mais a fórmula com essa cara daqui, tá bem? Mas pode ser que seu professor cobre, não, eu quero que use 1 sobre 4π epsilon zero no lugar do K. E aí é a mesma coisa, não faz diferença nenhuma, tá? Beleza. Bom, como a gente viu aqui na nossa questão, o que a gente vai ter... Deixa eu pegar isso aqui. A gente tem essas três cargas, sendo que a carga de menos 8 microcoulombs eu não sei onde está. E eu sei que a força resultante na carga 1 vale 7 newtons para a esquerda. O que eu vou fazer aqui de início? Né? Eu vou calcular qual é a força que é a carga 2, ó, essa aqui é a carga 2 e essa é a carga 1. Eu vou calcular qual é a força que 2 faz em 1. Tá? E eu sei que essa força em módulo, ela vale K vezes o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2, tudo isso dividido por R ao quadrado. Então vamos lá, vamos calcular isso aí. K vale 9 vezes 10 a nona. Q1 vale 3 vezes 10 a menos 6. Q2 vale menos 5 microcoulombs. Mas aqui a gente só utiliza o módulo, tá? Porque o sinal da carga é importante para eu saber a direção da força. Isso a gente vai ver depois. Agora eu estou olhando para o módulo. Então ali eu coloco 5 vezes 10 a menos 6, né, o valor em módulo. Tudo isso dividido por R ao quadrado. E R é a distância entre as cargas se a carga 2 está na posição 0,2 metros. Né? Vou colocar aqui, ó, meu eixo X é esse aqui. A carga 2 está na posição 0,2. A carga 1 está na origem, então ali a gente vai ter 0,2 ao quadrado. Tem que lembrar de colocar essa distância em metros e aqui já está em metros, né? Está aqui ó, em 0,2 metros, então não precisa fazer nada. Então, essa força entre essas cargas, né, fazendo aí a conta, ela vai ser igual a 3,375 newtons. Tá certo. Então, eu quero que a resultante seja essa, né? E qual é a força que 2 faz em 1? Bom, a força 2, a carga 2, ela tem o sinal oposto da carga 1, né? A carga 1 é positiva e a 2 é negativa, então elas vão ter uma força de atração, tá? Então a força que 2 faz em 1 aponta para cá. Beleza? E vale 3,375. Para eu ter uma resultante que vale 7 newtons para a esquerda, o que eu preciso ter é uma força, que a força que 3 faz em 1 tem que ser essa daqui, ó. Porque ela menos a força que 2 faz em 1, que aponta para cá, vai me dar essa resultante de 7 newtons que aponta para a esquerda. E vamos ver que valor essa força tem que ter. Ó. Então, ó, a força que 3 faz em 1 menos a força que 2 faz em 1, que vale 3,375, é igual ao 7 que eu quero. Então, a força que 3 faz em 1 vale, né, 10,375 newtons.
Agora, sabendo o valor dessa força, né, eu consigo encontrar aonde que eu vou posicionar essa carga negativa, que vai gerar essa força. Primeiro ponto eu já sei, essa carga negativa ela está à direita ou à esquerda da carga 1? Ela tem que estar à esquerda da carga 1. Por quê? Porque ela gera uma força sobre a carga 1 que é para a esquerda. E como essa carga negativa e a carga 1 é positiva, para ela ter uma força de atração, né, que na carga 1 vai ser para a esquerda, a minha carga de menos 8 microcoulombs tem que estar para a esquerda também, tá? Então aí a gente descobre, né, que essa carga de menos 8 microcoulombs tem que estar aqui na esquerda. E o valor que a força que ela vai gerar sobre a carga 1 é de 10,375. Então, ó, utilizando aí essa fórmula que a gente tem aqui, só que agora entre a carga 3 e a carga 1, eu consigo encontrar a distância entre elas. Aqui vai ficar 10,375 é igual a 9 vezes 10 a nona. Módulo da carga 1, que é 3 vezes 10 a menos 6. Carga 2, que é módulo, né, 8 vezes 10 a menos 6. E a distância entre essas cargas é o r² que eu quero encontrar. Daí eu descubro então que r² é igual a 20,8 vezes 10 a menos 3. Tirando a raiz, isso é igual a 0,144 metros. Então, essa carga Q3, né, ela está aqui na posição, ó, a uma distância de 0,144 da posição 0. Então, ela está aqui em menos 0,144. Beleza? Beleza, vamos então para a próxima questão. Ó, duas esferas idênticas de massa m estão suspensas em fios de seda. Esses fios de seda é só para dizer que eles são isolantes, tá? Essas cargas elas não vão se movimentar ao longo desses fios. De comprimento L, como indicado na figura abaixo. Cada esfera possui a mesma carga, logo Q1 igual a Q2 igual a Q. O raio de cada esfera é muito pequeno em comparação às distâncias entre as esferas, então elas são consideradas cargas pontuais, tá? De modo que elas podem ser... tá escrito ali. De modo que elas podem ser consideradas cargas pontiformes. Mostra que se o ângulo θ for pequeno, a distância d no equilíbrio entre as esferas será dada por d igual que é o quadrado L dividido por 2πε0mg, tudo isso elevado a 1/3. Sugestão: quando θ for pequeno, então tangente de θ igual a seno de θ. O que a gente vai fazer aqui então? A gente vai pegar uma dessas cargas, ó, tem aqui a minha massa m com uma carga Q, e vou fazer o diagrama do corpo livre dela. Eu sei que ela tem uma força de tração na direção da corda. Por que eu vou fazer esse diagrama do corpo livre olhando para as forças? Porque eu sei que essas cargas, né, elas estão ali em equilíbrio, elas não se movimentam mais. Então a força resultante sobre elas tem que ser igual a zero. Ela vai ter uma força peso para baixo, que ela tem uma massa m. E como são duas cargas, né, de mesmo sinal, não falo se elas são positivas ou negativas. Digamos que seja positivo, mas não falo. Mas tanto faz, né? Se fosse duas positivas ou duas negativas, o que importa de verdade é que essas duas cargas elas vão se repelir. Então tem uma força elétrica aqui para a direita nessa segunda carga. E aí, trabalhando com esse diagrama do corpo livre, que a gente vai conseguir responder algumas coisas. Olha só. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que decompor essa tração numa tração Tx e uma tração Ty. Certo? Para isso, tem que saber como o ângulo θ, que é esse ângulo daqui, se comporta com a tração. Aqui a gente vai ter ângulos que são alternos internos. Então o ângulo θ ele vai reaparecer aqui. E aí eu posso falar então que Ty, né, e por ele estar colado com o ângulo θ, a gente pode falar que Ty então é T cosseno de θ.
enquanto que Tx vai ser igual a T seno de θ. E aí, agora, eu posso falar, então, que as forças em x, quando somadas, elas vão ser iguais a zero, eu vou considerar para a direita positivo. E vou falar que as forças em y, quando somadas, também vão ser iguais a zero, e vou considerar para cima como sendo meu positivo. Tá bem? Que é basicamente essa ideia do equilíbrio de forças, né? Você somar as forças, elas serem iguais a zero. E aí você pode fazer essa soma decompondo, né, nos eixos x e no eixo y. Então eu vou ter aqui Fx igual a zero, eu tenho então que a força elétrica menos a tração em x igual a zero. Então eu posso colocar que tração em x é igual a essa força elétrica, que vai ficar então T seno de θ é igual a força elétrica, que é K, vezes Q1, Q2, sendo que as duas cargas têm o mesmo valor, né? Elas valem Q. Então Q vezes Q fica Q ao quadrado. Kq ao quadrado dividido por essa distância daqui, que é a distância que ele está chamando de D. Então, dividido por D ao quadrado. E a gente pode deixar assim por enquanto. Enquanto que em Fy eu posso colocar então que Ty menos o peso igual a zero. Portanto, Ty é igual ao peso. E Ty pode ser visto como T cosseno de θ. Isso é igual a mg. Na questão, ele deu pra gente uma ideia. Ó, a tangente de θ é igual ao seno de θ, para pequenos ângulos. E como é que eu vou conseguir chegar nessa relação tangente de θ? A gente pode lembrar que tangente nada mais é do que seno sobre cosseno. Então, se eu divido, né, essa primeira equação por essa segunda equação, eu consigo cortar as trações. Isso é bom, porque aí não preciso calcular a tração. E eu vou ter seno sobre cosseno, que é a tangente. Então, ó, dividindo as duas equações, uma pela outra, né? Eu vou ter aqui, ó, T seno de θ dividido pelo T cosseno de θ. Isso é igual a K Q ao quadrado dividido por D ao quadrado. Tudo isso dividido por mg. Beleza? Bom, eu vou apagar essa parte aqui de cima para a gente poder trabalhar, tá? Se você copiou, copia. Se não, pausa o vídeo e copia agora, beleza? E foi essa relação que a gente chegou. Vou cortar as trações e considerar que seno sobre cosseno é a tangente. Então tem aqui tangente de θ é igual a K Q ao quadrado sobre mg D ao quadrado. Certo? E ele disse pra gente, a tangente de θ, quando o ângulo θ é pequeno, pode considerar sendo igual ao seno. E é isso que a gente vai usar, né? Ele mandou, a gente faz. Então, seno de θ é igual a K Q ao quadrado sobre mg D ao quadrado. E agora a gente tem que relacionar esse ângulo θ, né, esse seno de θ, com o triângulo que a gente tem aqui. Se a gente for reparar, a gente tem um triângulo. Como é que desenha triângulo? A gente tem esse triângulo daqui. E esse triângulo, né, o que a gente tem nele? O ângulo θ. Ele é esse ângulo daqui de cima. E se eu quero saber uma relação para o seno de θ, eu sei que o seno vai ser igual a cateto oposto sobre a hipotenusa desse triângulo. Cateto oposto é esse cateto daqui, que vai ser metade, né, da distância. Se tudo isso aqui é distância, se toda essa linha aqui é distância, então metade dessa linha vale d meios. E a hipotenusa, né, como o ângulo reto está aqui, a hipotenusa vai ser esse lado do triângulo que é igual ao comprimento do fio. Então, seno de θ nada mais é do que
igual a D sobre 2, tudo isso dividido pelo comprimento L, então isso aqui é igual a D sobre 2L. Então posso colocar ali, ó, D sobre 2L é igual a KQ ao quadrado dividido por MGD ao quadrado. Beleza. Então, ó, colocando D ao quadrado para o outro lado, multiplicando, a gente vai ter D ao cubo é igual a KQ ao quadrado, 2L vai para o outro lado multiplicando, vezes 2L, tudo isso dividido por MG. E aí, para encontrar uma relação para D, então, a gente tira a raiz cúbica. De forma, então, que eu tenho que D é igual a KQ ao quadrado vezes 2L dividido por MG. E tudo isso aqui está elevado, então, a 1/3. E aí a gente provou que a distância entre essas duas cargas é a distância que foi dada ali. Tá? Na realidade, aqui, ele está usando 2πε0, né? Enquanto aqui eu estou usando o K. Então, falta só fazer uma coisinha para a gente chegar na resposta do enunciado. Vou apagar aqui. Lembra que eu disse que você pode usar K ou você pode usar 1 sobre 4πε0. As duas coisas são iguais. Na resposta dele, como tem ε0, ele substituiu o K por 1 sobre 4πε0. Substituindo, a gente vai ter, então, D é igual a 1 sobre 4πε0, que é o quadrado, vezes 2L dividido por MG. Isso aqui elevado a 1/3. E aí corta, então, esse 2 com esse 4, que vira 2. E aí sim a gente tem a resposta do enunciado. 1 sobre 2πε0, que é o quadrado L, dividido por MG. Tudo isso elevado a 1/3. Show? Beleza, então a gente resolveu aí essa questão envolvendo, né, a lei de Coulomb, uma questão que envolvia aí também o conhecimento, né, sobre o equilíbrio de forças. Você teve que fazer aí uma decomposição dessas forças entre eixos. É uma questão super interessante porque utiliza o conceito de física 3 e também utiliza conceitos de física 1 que você deveria trazer aí ao longo desses períodos anteriores. Então é uma questão bem bacana para estar em prova, mas também é uma questão bem bacana para a gente praticar aí, né, para as questões de prova. Bom, vamos lá, vamos falar agora de campo elétrico. Tá? A gente viu aí a lei de Coulomb, a gente viu como é que as forças elétricas elas atuam. E como é que funciona essa ideia de campo elétrico? Aqui nessa questão eu tenho um mostrador de um relógio, que é analógico, circular. Ele tem partículas com cargas positivas 3Q, 6Q, 9Q e 12Q nas posições da periferia correspondentes a 3, 6, 9 e 12 horas. Então imagina que você tem aqui um círculo que é o seu relógio. E aí nesse seu círculo você tem aqui na posição de 12 horas, a posição de 3 horas, na posição de 6 horas e na posição de 9 horas você tem 4 partículas carregadas, 4 cargas pontuais. Onde aqui vale 12Q, aqui vale 3Q, 6Q e 9Q. E aí ele diz, né, os ponteiros não perturbam o campo eletrostático criado por tais partículas, ou seja, o campo só depende dessas 4 partículas. Eu quero saber a que horas o ponteiro das horas aponta na mesma direção e sentido do campo elétrico no centro do mostrador. Então, basicamente, eu quero saber qual é a direção e sentido do campo elétrico aqui no centro desse mostrador. Ele vai estar para cá, para cá, para cá, para cá. Onde que vai estar esse campo elétrico? Bom, para responder isso, a gente tem que entender, né, qual é o conceito de campo elétrico. A ideia do campo elétrico é a seguinte: quando você tem uma carga, tá? Essa carga ali no espaço, ela gera um campo elétrico ao redor dela. De forma que uma carga positiva gera um campo elétrico que sai da carga positiva, beleza? E esse campo elétrico ele diminui à medida que a distância vai aumentando. Ele diminui com o quadrado da distância. Então o campo, né, a direção dele, a gente tem que olhar se é uma carga positiva ou negativa. A positiva tem um campo elétrico que aponta para fora da carga.
E o módulo desse campo é igual a K, constante eletrostática, né, vezes o módulo da carga, que está gerando o campo, dividido pela distância da carga até o ponto onde eu estou calculando esse campo. Então, por exemplo, para calcular aqui nesse ponto P, esse campo elétrico que está ali naquele ponto P, a gente utilizaria KQ dividido por R quadrado, e R é a distância aqui da carga até esse ponto P. Tá certo? Beleza. E uma carga negativa, a ideia é a mesma, só que a carga negativa, ao invés de gerar um campo elétrico que aponta para fora dela, ela gera um campo elétrico que aponta para dentro dela, tá? Da mesma forma, esse campo, à medida que você se afasta dele, se afasta da carga, ele vai diminuindo com o quadrado da distância. E o que esse campo ele faz, né? Se você coloca uma segunda carga, uma carga Qzinho, ali na presença desse campo gerado pela carga Qzão, essa carga Qzinho sofre uma força elétrica que é dada, né, pela expressão força elétrica igual a carga vezes o campo. Essa expressão aqui, ó, força elétrica igual a carga vezes o campo, ela é válida para qualquer carga em qualquer campo. Então, se você coloca uma carga Qzinho na presença de um campo, você sabe que essa carga Qzinho vai sofrer uma força elétrica que é dada por essa expressão. Aí, se Qzinho é uma carga positiva, tá? Essa força elétrica é na mesma direção que o campo. Por quê? Porque esse valor aqui de Qzinho, ele não está em módulo, tá? É o valor de Qzinho mesmo. Se Qzinho for positiva, então a força elétrica está na mesma direção que o campo. Tá? E é o que acontece aqui. Se Qzinho for negativa, aí a força elétrica está na direção contrária do campo, porque vai ter força elétrica igual a um escalar, e esse escalar é negativo, vezes um vetor. Então o que vai acontecer é que essa força elétrica vai estar numa direção contrária desse vetor campo. E aqui outros exemplos, né? Uma carga positiva, mas na presença de um campo gerado pela carga negativa, força elétrica na direção do campo, e a carga negativa, força elétrica na direção contrária ao campo. Tá? Nessa questão aqui, a gente não quer saber muito, a gente não vai colocar uma carga na presença do campo. Eu quero saber qual é a direção do campo. Né? Se reparar, eu quero saber qual é o campo aqui nesse ponto central, que vai ser gerado por essas 4 cargas. Tá? Então, tem que calcular o campo, né, gerado pela carga 1, pela carga 2, pela carga 3, pela carga 4. E aí, depois de calcular todos eles, eu vou ter ali um campo elétrico resultante. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou calcular aqui, ó, como é que ficaria esses campos. A carga de 12Q, ela gera um campo para baixo, porque todas essas cargas são positivas, tá? E por serem positivas, todas elas geram um campo que aponta para fora delas. Então, a carga 12Q, aí eu vou dar uma numeração para elas para a gente trabalhar melhor. Então, essa aqui vai ser a carga 1, 2, essa aqui é 3 e essa 4. Então, a carga 12Q gera um campo que aponta para baixo, ali no ponto central. Vou chamar esse campo aqui de E1. E ele vai ser o maior campo. Por quê? Porque a carga de 12Q é a maior carga que a gente tem ali. A carga de 3Q gera um campo para cá. A carga de 6Q gera um campo para cá. E a carga de 9Q gera um campo para cá. Campo da carga 2. Campo da carga 3. E aqui o campo da carga 4. Beleza. Repara só, o campo gerado pela carga 1, ele vai valer K vezes o valor da carga, 12Q, dividido por R ao quadrado. E qual é a direção desse campo? Né? Como esses campos eles apontam em direções que não são a mesma, e eu quero somar esses campos para encontrar um campo elétrico resultante, eu vou colocar aqui esses campos na forma vetorial, tá? Lembrando que na direção de x eu tenho o vetor unitário i chapéu, e na direção de y eu tenho o vetor unitário j chapéu. O campo E1 ele aponta para baixo, então ele está no sentido contrário do eixo y. Então ele está ali, né, sendo multiplicado por j chapéu, está no eixo y, só que negativo. Beleza. O campo E2
vai ser igual, ó, o campo é 2, nesse caso, ele aponta para a esquerda, né? Então a gente já sabe que ele é menos I chapéu, e vale K vezes 3Q dividido por R quadrado. O campo é 3, gerado pela carga 3, ele aponta para cima. Então ele vale K vezes, a carga 3 vale 6Q, né? Então K vezes 6Q sobre R quadrado. E como ele aponta para cima, então ele multiplica aqui o J chapéu positivo. E o campo 4, gerado pela carga 4, ele vai ser K vezes 9Q dividido por R quadrado. E esse campo 4 aponta para a direita, então ele é I chapéu positivo. E aí agora, quando eu somar todos esses campos, eu somo, né, quem tem I chapéu com I chapéu, quem tem J chapéu com J chapéu. Então, E2 com E4 vai ficar menos K3Q sobre R quadrado, mais K9Q sobre R quadrado, que dá 6. Então, eu tenho aqui, ó, K vezes 6Q dividido por R quadrado e chapéu. E no J, eu tenho menos 12KQ para o campo 1, mais 6KQ. Então, vai ficar menos K6Q dividido por R quadrado, J chapéu. Beleza? Então, se a gente for reparar, né, esse campo, o campo elétrico resultante, ó, ele tem duas componentes, uma horizontal e uma vertical, e tem o mesmo valor, né? Que é K6Q sobre R quadrado. Só que é positivo no eixo X, então ó, ele tem uma componente positiva para cá e uma negativa para cá, mas as duas são iguais em módulo. Então esse campo, o resultante, ele aponta para cá. E ele vai apontar exatamente no ponto central entre 3 e 6. E eu quero saber, né, a que horas o ponteiro das horas aponta na mesma direção em sentido desse campo. Então o ponteiro das horas tem que estar apontando ali, né, para a hora, né, se a gente for pensar aqui nas horas do relógio, ele tem que estar apontando ali para a hora, né, entre 4 e 5, entre 3 e 6 ou entre 4 e 5, dando mesmo, que é a hora de 4 horas e meia. É o gabarito aí da nossa questão. Tá certo? Beleza. Bom, a gente viu então como calcular, né, o campo elétrico para uma carga pontual, mas a gente está interessado aqui também em calcular o campo elétrico para um corpo extenso. E a gente pode utilizar basicamente a lei de Gauss para isso, para calcular o campo elétrico de alguns corpos extensos, algumas simetrias. A gente vai começar aqui vendo a simetria da esfera. Eu tenho aqui duas esferas de raio R, tá? São duas esferas carregadas, com distribuições volumétricas uniformes de carga. O ponto P ele está sobre essa reta que liga o centro das esferas a uma distância r² do centro da esfera 1. Se o campo elétrico no ponto P é igual a zero, qual é a razão entre a carga Q2 e a carga Q1, que é a carga da esfera 2 e a carga da esfera 1? Então, o que ele está me dizendo aqui? Ele está dizendo que, nesse ponto P, o campo é zero. E eu quero saber, então, qual é a relação entre essas cargas. Da esfera 1 e da esfera 2, eu sei que ambas as esferas possuem aí cargas uniformemente distribuídas. Beleza? Bom, qual vai ser a nossa estratégia aqui? A gente vai calcular o campo gerado pela carga 1, aqui no ponto P, dessa esfera 1, e o campo gerado pela esfera 2, que vai apontar para cá no ponto P. Esses dois campos, para se anularem, precisam ser iguais. Então, E1 tem que ser igual a E2. Eles se anulam ali no ponto P. Cada um aponta em direção contrária. Tá? E para calcular o campo gerado pela esfera 1 e pela esfera 2, a gente vai precisar utilizar a nossa famosa lei de Gauss. A lei de Gauss diz para a gente que o fluxo de campo elétrico ao longo de uma superfície fechada é igual à carga interna dessa superfície dividido por ε0. ε0 é aquela permissividade no vácuo, 8,85 vezes 10 a menos 12. Tá? Então, basicamente, você sabe que o fluxo de campo elétrico ao redor de uma superfície é igual à carga interna dividido por ε0. Tá? A gente considera que esse fluxo elétrico ele é positivo
quando o campo ele aponta para fora da superfície, tá? Um campo que aponta para dentro da superfície, se estivesse para cá, aí seria um fluxo elétrico negativo. E esse fluxo elétrico nada mais é do que a integral do campo pelo vetor dA. O vetor dA é o vetor infinitesimal de área dessa superfície, tá? Que vai estar aqui apontando na superfície. Beleza, e a gente utiliza a lei de Gauss basicamente para conseguir encontrar o campo elétrico em ponto. Por exemplo, digamos que eu quero saber ali o campo elétrico no ponto P gerado ali por aquela carga Q. Bom, o que a gente faz? A gente gera uma superfície gaussiana ao redor dessa carga, de forma que eu tenho ali a integral, né, de AdA igual a carga interna dividido por ε0. A integral de AdA nada mais é do que o fluxo elétrico que a gente falou. E aí eu quero que duas coisas aconteçam. Eu quero que esse campo elétrico ele seja paralelo aos vetores infinitesimais de área. E eu quero que o módulo desse campo elétrico seja constante ao longo dessa superfície. Porque quando essas duas coisas ocorrem, a integral de EdA vira puramente módulo do campo vezes o valor da área da superfície. E aí fica muito mais fácil, a gente não precisa resolver integral nenhuma no final das contas, tá? Eu tenho basicamente três simetrias que eu posso utilizar a lei de Gauss. A esfera, o cilindro longo e o plano longo. A gente olhando aqui para a esfera, né? A simetria esférica, que é o que a gente vai resolver no nosso exemplo. Eu crio ali a minha superfície, que é uma superfície esférica ao redor da minha esfera carregada, tá? E nessa superfície eu tenho que o campo ele é paralelo a todos os vetores infinitesimais de área. E o campo ele tem um módulo constante ao redor da superfície aí, né? Que é a superfície laranja. Qualquer ponto que você pegar ali o campo vai ter o mesmo valor em módulo. A direção do campo varia, mas o valor dele em módulo é constante. Então eu tenho que campo vezes área igual a carga interna dividido por ε0. E a área de uma superfície esférica nada mais é do que 4πr². Esse r é a distância do centro da minha esfera até o ponto onde eu quero calcular o meu campo elétrico. Se por acaso eu quero olhar o campo elétrico no interior da esfera e não do lado de fora, eu tenho que tomar cuidado porque a carga interna da minha superfície gaussiana não vai ser toda a carga da esfera, vai ser apenas uma parte dela e eu tenho que saber como calcular essa carga. Tá? A gente vai resolver isso exatamente no exercício. Então, porque para uma esfera a gente quer o campo no interior dela, então você não vai usar toda a carga da esfera, porque a sua superfície gaussiana ela vai pegar apenas uma parte da carga dessa esfera. E se a esfera for condutora, no interior dela não tem campo elétrico, porque para materiais condutores, as cargas elas vão para a superfície desse material, de forma que no interior não há carga, tá? E isso é válido para qualquer simetria, qualquer material. Você pode considerar que o campo elétrico no interior de um material condutor, ele é nulo, certo? Pode levar isso para o resto da sua vida. Então vamos lá, o que a gente vai fazer aqui? Eu quero calcular ali o campo gerado pela esfera 1 e o campo gerado pela esfera 2. E como eu disse, a gente vai considerar que esses dois vão ser iguais. De forma que ali no ponto P, então, eu vou ter um campo elétrico resultante nulo. Tá. Então vamos lá, vou começar aqui, né, calculando o campo gerado pela esfera 1. Que é o campo mais difícil, inclusive, para a gente calcular, olha só. Tem aqui minha esfera 1. E eu quero calcular esse campo no ponto P que está numa distância r² dessa esfera. Então, o ponto está aqui. Tá? Como essa esfera está carregada positivamente, ela gera um campo elétrico que aponta para fora dela. Então, aqui está o campo gerado pela esfera 1, ali naquele ponto P. Eu faço a minha gaussiana passando ali para aquele ponto. E eu posso falar, então, ó, que E1 vezes a área dessa gaussiana é igual a carga interna dividido por ε0. Então, E1 vai ser igual a carga interna dividido pela área, que é 4πr²,
r ao quadrado, epsilon zero. Tá? R, né, essa distância daqui. E a gente tem aqui o raio total da esfera. E ele deu pra gente, né, esse R, ele é igual a Rzão sobre 2, tá? Ali na metade da esfera, tá? Inclusive, eu já posso substituir aqui se eu quiser. Então, ó, campo é 1, é igual a carga interna, dividido por 4π, substituindo R igual a Rzão sobre 2 ali. Então, vou ter Rzão sobre 2. Tudo isso elevado ao quadrado, tá? Como vai estar tudo elevado ao quadrado, então vai ter no final das contas, ó, E1 é igual a carga interna, dividido por 4π, Rzão ao quadrado sobre 4, epsilon zero, então 4 com 4. Beleza. Agora, o lance é eu conseguir calcular essa carga interna, tá? Porque a carga interna da gaussiana é apenas a carga que está aqui. A carga total dessa esfera tem carga aqui do lado de fora também. Ela tem uma carga total Q1. O que eu posso considerar aqui para ajudar a gente? Essas duas esferas elas possuem distribuições volumétricas uniformes de carga, tá? Distribuição de carga volumétrica é o que a gente chama de ρ. E nesse caso é um ρ constante. Então você pode dizer que a carga total da esfera, que é Q1, dividido pelo volume da esfera 1, é uma relação, né, da carga ali, total dela pelo volume total dela. Que vai ser a mesma relação que eu pegar uma carga menor, ali no caso uma carga interna, né, e dividir por um volume menor, que seria o volume interno a essa superfície gaussiana. Tá? E é que eu tenho que lembrar, né, o volume de uma esfera é igual a 4π r ao cubo sobre 3. Então tem ali, ó, vou pegar essa igualdade daqui, Q1 dividido pelo volume total da esfera, que é 4π Rzão ao cubo sobre 3, é igual à carga interna que eu quero, dividido pelo volume interno, que seria 4π, e o Rzinho é R meios, né? Então vai ficar aqui R meios ao cubo sobre 3. Repara que 4π sobre 3 a gente corta, né? Então vou ter ali que Q1 é igual a carga interna, Q1 sobre Rzão ao cubo, né? É igual a carga interna dividido por Rzão ao cubo sobre 8. Dá para cortar o Rzão ao cubo também. E esse 1 sobre 8 vai para o outro lado multiplicando. Então eu vou ter aqui finalmente que a carga interna é igual a Q1 dividido por 8. Ou seja, a carga interna ali é apenas 1/8 da carga total. Quando eu pego um raio que é metade ali do raio da esfera. Tá? Então eu vou substituir isso que a gente encontrou, que Q1 interna é igual a Q1 sobre 8. E assim eu tenho então que esse campo elétrico E1 é igual a Q1 sobre 8 π Rzão ao quadrado epsilon zero. E eu vou guardar isso aqui. Não podemos esquecer que eu quero igualar, né, o campo gerado pela carga 1, pela esfera 1 com o campo gerado pela esfera 2. Agora eu vou calcular o campo gerado pela esfera 2, que é um campo que está do lado de fora da esfera 2. Aí fica mais fácil, inclusive, para a gente calcular, olha só. Que agora, né, minha esfera 2 está aqui. Eu quero calcular o campo nesse ponto, que está do lado de fora dela. Então, a gaussiana passa por fora dela. A minha gaussiana aqui é uma superfície esférica, né? Passa ali do lado de fora. Aqui vale Rzão. É uma esfera 2 que tem uma carga Q2. E o raio da minha gaussiana, né? Vai valer o Rzão da esfera mais o R meios da outra esfera, né? Então vai ser 3R2. E aqui eu posso utilizar aqui o campo gerado pela esfera 2 vezes a área dessa gaussiana é igual à carga interna dividido por epsilon zero.
Então tem aqui, ó, E2 vezes a área dessa esfera 2 vai ser 4πr², né? O R aqui é o raio da gaussiana, dividido pela carga interna, que aqui é Q2, sobre ε0. Então tem aqui E2 igual a 2 dividido por 4π, e o R é 3R sobre 2, então vai ficar aqui 3R sobre 2 elevado ao quadrado, ε0. De forma, então, que A2 vai ser igual a Q2 sobre 4π, 9R ao quadrado sobre 4, ε0 e quarto 4 com 4. Então E2, né, ficou ali Q2 sobre 4π, 9R ao quadrado, ε0. E o que ele quer, né, o que eu vou fazer aqui? Igualar esses campos. Então vou ter aqui, no final das contas, que o campo E1, que é Q1, sobre 8π R ao quadrado, ε0. E o campo gerado pela esfera 2, que é Q2 sobre 9π R ao quadrado, ε0. E aí corta, né? Π R ao quadrado, ε0. E ele pediu a razão Q2 sobre Q1. Né? Que é entre a carga da esfera 2 com a carga da esfera 1. Para ter essa razão, então eu pego o Q1 e passo para o outro lado dividindo. Então tem aqui Q2 sobre Q1 e passo 9 para o outro lado, está dividindo para o outro lado multiplicando, 9 sobre 8. Nossa razão é 9/8 entre a carga da esfera 2 e a carga da esfera 1. Beleza? E aí a gente resolveu essa questão, né, envolvendo aí a lei de Gauss para uma simetria esférica. Tá certo? A gente também vai dar uma olhada, ó, aqui já tem na sua tela a lei de Gauss para uma simetria cilíndrica. Se você sabe um pouquinho sobre esse tipo de lei de Gauss, já fez um pouquinho de lei de Gauss para cilindros, vou deixar aqui esse exercício na sua tela. Enquanto isso, eu vou beber uma água, 2 minutinhos, e eu volto para resolver, tá certo? Então, vai aí, vai colocando, vai desenhando, tenta imaginar o que está acontecendo aí. O que a gente quer aí é saber o módulo e a direção do campo elétrico para essas distâncias aí de Rzinho.
Fala galera, voltei, bebi aqui minha água, já tô pronto. E vamos resolver essa questão de lei de Gauss. Mas antes da gente resolver essa questão, deixa eu mostrar pra vocês aonde que vocês encontram, né, a lei de Gauss lá no Responde Aí, tudo super bem explicadinho, direto ao ponto, para você não perder tempo e fazer bastante exercício. A gente entrando aqui ó, em eletricidade, vou entrar aqui no guia completão e tem aqui uma parte do guia apenas para a lei de Gauss. Então aqui ó, um conteúdo falando da introdução à lei de Gauss, explicando aí, né, a ideia do fluxo elétrico, para onde que o fluxo é positivo, para onde que é negativo, cuidado para não cair nas pegadinhas. Olha, é um conteúdo bem bacana mesmo para você dar aquela olhada assim e entender, né, como é que funciona a lei de Gauss, depois falar aqui de fluxo de campo elétrico e lei de Gauss simetrias, né, que é basicamente aí a aplicação de lei de Gauss para a simetria circular, para a simetria da esfera maciça. A gente tem aqui também o gráfico, como é que fica, uma esfera em casca uniformemente carregada, diversas simetrias para você, tudo sendo explicadinho aqui, ó, simetria cilíndrica que a gente vai resolver agora. Então, minha dica é, terminou esse aulão, não esqueça de entrar aqui no Responde Aí, dar aquela estudada, que tem toda a explicação que você precisa de lei de Gauss e de todo esse conteúdo, né, de elétrica tá aqui, potencial elétrico, capacitores, condutor carregado, tá tudo aqui bem bonito, explicadinho para vocês. Está bem? E, como eu disse, né, sempre bastante exercícios de fixação, também tem exercícios que caíram em provas antigas, se você preferir, ó. Temos aqui 89 exercícios, essa questão aqui caiu na PUC-Rio. Então a gente separou aí, né, exercícios de provas falando de lei de Gauss das maiores faculdades do Brasil. Então tem aí diversas faculdades para você dar uma olhada e diversas questões caíram ao longo dos anos. E é muito bom porque geralmente o professor acaba, né, copiando questão dos outros professores para montar suas provas. Então, a melhor forma de praticar é fazendo questão de prova mesmo. E tem elas aqui resolvidas, todas elas, ó, clicou em Responde Aí, a gente responde aqui com aquela explicação, bem Responde Aí mesmo, sabe? Não tem passo voodoo, não tem... Ah, dito isso, chegou nisso. Como que chegou aqui? É explicado como é que chegou para você entender, né, cada um dos passos e não ficar ali boiando. Tá bem? Não esqueça que o Responde Aí está de graça para todos vocês da UFCG e vai continuar de graça até as primeiras provas de Física e Cálculo. É só entrar em respondeai.com.br, se cadastrar, colocar que você é da UFCG e aproveitar. Bom, vamos lá então, voltando aqui para nossa aula. E aí, né? A gente tem basicamente o seguinte, ó. A figura seguia uma seção de uma barra condutora de raio R1 igual a 1,3 mm e comprimento L igual a 11 metros no interior de uma casca coaxial de paredes finas de raio R2 igual a 10 R1 e mesmo comprimento L. A carga da barra é Q1 igual a 3,4 vezes 10 a menos 12 e a carga da casca é Q2 igual a menos 2Q1. E eu quero encontrar aí o módulo de direção do campo elétrico para essas distâncias dadas. Bom, o que a gente tem aqui nesse caso, né, é uma simetria cilíndrica. O que eu tenho que me ligar na simetria cilíndrica é que eu vou fazer ali uma superfície gaussiana ao redor desse cilindro, que também é um cilindro, tá? É uma superfície cilíndrica. E, nesse caso, apenas a área lateral desse cilindro que vai ser paralela ao vetor campo, né? Se a gente olhar ali, a área da base, tanto de cima quanto de baixo, é perpendicular ao vetor campo. E acaba que vai acontecer, então, que o produto escalar desse campo com a área da base vai dar zero, e a gente vai usar apenas a área lateral, tá? Então, nossa lei de Gauss vai ficar campo vezes a área lateral do cilindro é igual a carga interna dividido por ε0. E a área lateral de um cilindro vale 2πr vezes h, onde h vai ser a altura do cilindro, né, o comprimento L, que foi dado lá na questão, e r é a distância do ponto, onde eu quero calcular o campo, até o centro do cilindro. E aí não tem erro. Bom, vamos lá, o que tem aqui na nossa questão, né? Primeira coisa, eu quero calcular o campo elétrico para um ponto que está a 0,5 R1. Ou seja, está na metade de R1, está dentro do cilindro interno. Então, se eu for olhar aqui, né, eu posso desenhar, eu tenho aqui um cilindro. E eu quero calcular o campo para um ponto que está aqui no interior desse cilindro. Só que o cilindro interno, ele é uma barra condutora de raio R1. E por ser condutor, o que vai acontecer? Vai acontecer que todas as cargas
nesse cilindro vão estar na superfície externa do cilindro. Então, quando eu faço aqui a minha gaussiana no interior do cilindro, não vai ter carga nenhuma, porque as cargas estão ao redor, né? Estão do lado de fora do cilindro, na superfície externa. Então, para um R, né, igual a 0,5 R1, a gente vai ter que o campo ele é, então, igual a zero. Tá certo. E o outro caso é um R igual a 2R1, tá? Então, agora o que eu quero? Eu quero fazer, né, a minha superfície gaussiana do lado de fora do cilindro, daquele primeiro cilindro, né, desse cilindrão aqui de raio R1. Eu quero olhar agora o campo elétrico nesse ponto. Num ponto que está entre os cilindros, no final das contas, tá? Bom, agora sim vai ter um campo. Então, posso usar aqui, ó, para R igual a 2R1. Eu vou ter que campo vezes a área lateral, né, da minha superfície gaussiana vai ser igual a carga interna dividido por ε0. Então, eu vou ter aqui campo vezes 2πrl igual a carga interna sobre ε0. Então, o campo é igual. A carga interna vai ser toda a carga do cilindro 1, porque eu estou do lado de fora dele, né? Então, eu vou ter aqui, ó, Q1 dividido por 2π. O raio R vai ser um raio que vale 2R1, né? Tá aqui, inclusive. Então, 2π vezes 2R1. O comprimento L do cilindro vezes ε0. Então, esse campo vai valer, né? Q1, que é 3,4 vezes 10 a menos 12, dividido por 2π, vezes 2 vezes R1, e R1 vale 1,3 milímetros, então fica 2,6 milímetros, né? Então vezes 10 a menos 3, vezes o comprimento, que é 11, foi dado no enunciado, né? E ε0, que é 8,85 vezes 10 a menos 12. Então esse campo, fazendo a conta, ele é igual a 2,13. A unidade de campo é Newton por Coulomb. Perguntou também, né, além do módulo, a direção. Bom, a direção desse campo é para fora, né? Por quê? Porque a carga no interior da gaussiana é uma carga positiva. Então ela vai gerar, né, uma carga que aponta para fora, um campo que aponta para fora dela. Aqui a gente tem um campo que é para fora. Beleza. Vou apagar aqui, tá? Se copiou, ótimo. Se não, pausa o vídeo e copia agora. E vamos fazer agora para o caso, né, em que R igual a 2R2. Agora eu estou fora dos dois cilindros. Eu estou aqui. Então, ó, eu tenho aqui o cilindro de dentro. A minha casca cilíndrica aqui. E minha gaussiana passa aqui por fora de tudo isso. Quero calcular o campo aqui. Vai ser o mesmo esquema. Então, ó, campo vezes a área dessa gaussiana lateral, né, que vai ser 2π o raio vezes L, é igual a carga interna. A carga interna aqui vai ser Q1 mais Q2. Carga do cilindro mais a carga da superfície cilíndrica. Tudo isso dividido por ε0. Então, o campo ele é igual. Q1 mais Q2, se a gente reparar, né, Q2 é igual a menos 2Q1. Então, vai ficar apenas menos Q1. Que vai ser, então, menos 3,4 vezes 10 a menos 12. Nesse cálculo do campo, a gente não coloca menos ou mais, não. Geralmente, a gente usa o módulo, tá? Então, vou deixar aqui positivo. O que a gente tem que entender é que a carga no interior dessa gaussiana acabou sendo negativa, né? Porque a negativa prevaleceu em relação à positiva. Então, o campo aqui vai ser um campo para dentro, tá? Que aponta para dentro.
Beleza, vamos calcular agora esse campo, né? 3,4 vezes 10 é menos 12 dividido por 2π. O raio R vale 2R2 e R2 vale 10R1, então vale 20R1. Então é 20 vezes o R1, que é 1,3 milímetros. Vezes 10 é menos 3, vezes o comprimento L, que é 11, vezes 8,85, vezes 10 a menos 12. Né? Tudo isso aqui está dividindo. Então esse campo ele vai ser igual a 0,213 Newton por Coulomb, fazendo a conta. E ele aponta para dentro. Por quê? Porque a carga no interior da gaussiana é uma carga negativa, né? Acabou que a soma da positiva com a negativa deu uma carga líquida negativa. Beleza, então resolvemos aí nossa questão envolvendo, né, a lei de Gauss para um caso cilíndrico. Faltou a simetria planar, né? E eu tenho essa questão aí, ó. A figura mostra as seções retas de duas placas de grande extensão paralelas, não condutoras, positivamente carregadas, ambas com distribuição superficial de cargas sigma igual a 1,67 vezes 10 a menos 22 Coulomb por metro quadrado. Determina o campo elétrico em termos dos vetores unitários, acima das placas, entre as placas e abaixo dessas placas. Vamos lá. Simetria planar. Como é que ela vai funcionar? Você tem ali um plano, esse plano está carregado, e a sua superfície gaussiana, você vai fazer ao redor desse plano. Essa superfície ela pode ser, por exemplo, né, um paralelepípedo, como a gente tem ali. E aí o que vai acontecer? Na área da base, eu também vou ter que essa área da base vai ser perpendicular ao campo. Então o produto escalar entre eles vai ser igual a zero. Tanto para a base de cima quanto para a base de baixo. Quanto para a área frontal e a área traseira, né? Só vai ter na área lateral. Que a área lateral vai ser, né, paralela ao campo, o vetor infinitesimal de área. Então o produto escalar desse campo com essa área lateral vai ser apenas módulo do campo vezes o módulo desses vetores de área. E no final das contas a gente vai ter ali então campo vezes duas áreas laterais, porque eu tenho área lateral tanto na esquerda quanto na direita, né? Igual a carga interna dividido por ε0. E a gente pode reparar que essa área lateral nada mais é do que a área do meu plano no interior da gaussiana, né? Que é minha área interna. E eu posso colocar então que o campo é igual a carga interna dividido por 2 vezes a área interna vezes ε0. E se esse plano, né, ele tem uma densidade superficial de carga, essa densidade superficial de carga for uma densidade superficial constante, então sigma, né, que é o símbolo para essa densidade, é igual à carga total do plano dividido pela área, que também pode ser visto como sendo igual à carga interna, a minha superfície gaussiana, dividido pela área interna desse plano no interior dessa gaussiana. E aí eu tenho apenas então que o campo é igual a sigma sobre 2ε0. Olha só coisas interessantes aqui. Se eu pego um campo, por exemplo, aqui, né, ele vai ser o mesmo valor, porque não depende da distância em relação ao plano. Tá? Então, a diferença aqui da simetria planar para as outras é que agora a distância em relação ao plano não importa para o valor do seu campo. Esse campo ele não diminui com a distância em relação ao plano. Considerando esse plano como sendo infinitamente longo, né? Enquanto puder ser considerado um plano infinitamente longo, o campo ele não depende da distância em relação ao plano, tá? E depende, por exemplo, a direção, né? Por exemplo, à direita, né? Eu tenho esse campo aqui para a direita, enquanto à esquerda eu tenho um campo para a esquerda, porque aqui é um plano positivo. Se fosse um plano negativo, né, de cargas negativas, aí seria o contrário. A direita teria um campo apontando para dentro, ou seja, para a esquerda, e à esquerda eu teria um campo apontando para dentro, ou seja, para a direita. Com isso, a gente consegue resolver essa questão daqui, né? Que é, ó, eu quero saber o campo elétrico em termos de vetores unitários, tá? E ali deu x e y, né? Então eu vou ter o j chapéu para cima e o i chapéu para a direita. Eu quero saber o campo acima das placas, entre as placas e abaixo das placas. Bom, ó, vou desenhar aqui as minhas placas. Eu tenho uma placa aqui. Eu tenho uma placa aqui. Elas ambas são positivas, né, e tem densidade superficial de carga lá sigma.
chamar essa placa aqui de 1 e essa placa aqui de placa 2. Ó, acima das placas, né, a placa 1 gera um campo para cima. Campo gerado pela placa 1. Entre as placas, a placa 1 gera um campo para baixo. E abaixo das placas, ela gera um campo para baixo. Tá? Qual o valor desse campo, né? O campo não depende da distância. Então, todos esses vetores de campo gerados pela placa 1 têm o mesmo valor em módulo, tá? Que vai ser igual a sigma sobre 2 epsilon 0. E lembrando que essa placa 1 tem uma densidade superficial de carga sigma e a placa 2 também tem um sigma, tá? Tá, vamos ver o campo gerado pela placa 2. Abaixo das placas, esse campo aponta para baixo. Entre as placas, ele aponta para cima. E acima das placas, ele aponta para cima. E o módulo do campo gerado pela placa 2 vai ser igual ao módulo do campo gerado pela placa 1. Porque também é sigma sobre 2 epsilon 0. E a placa 2 também tem a mesma densidade de carga e sigma. Tá? Então, acima, né, a letra A pergunta, acima das placas. Acima eu vou ter ali que o campo ele vai ser a soma dos dois, que os dois apontam para cima. Então, tem ali um campo que é igual a sigma sobre 2 epsilon 0 mais sigma sobre 2 epsilon 0. E esse campo aponta na direção, né, de J chapéu. Então, isso aqui vai ser apenas sigma sobre epsilon 0 J chapéu. Tá? E aí você pode substituir os valores, né? Sigma foi dado e o epsilon 0 é 8,85 vezes 10 a menos 12. Eu não vou fazer a conta aqui, mas é só substituir. Tá? O importante é que a gente saber que esse campo aponta para cima e vai ser a soma dos dois. Na letra B, o campo é igual a 0. Né? Entre as placas, o campo é 0, porque vai ser a soma dos dois, só que um anula o outro. E na letra C, a gente vai ter então que o campo ele é igual a sigma sobre epsilon 0 também, só que aponta para baixo, então vai ficar menos J chapéu. Certo? Porque na letra C quer saber o campo abaixo das duas placas. Bom, a gente terminou então a lei de Gauss, falamos agora há pouco da lei de Gauss para uma simetria planar, né? A gente viu a esférica, a cilíndrica e a planar, e agora a gente vai ver, vamos falar aqui sobre, né, potencial elétrico e trabalho da força elétrica e tudo mais. Então eu tenho aqui uma carga pontiforme Q1, né, é mantida em repouso na origem. Eu tenho aqui uma carga Q1 que está aqui na posição da origem, posição 0, e uma carga Q2 se desloca, né, do ponto x igual a 0,15, y0, então a carga Q2 estava aqui, e ela vai para o ponto, né, x igual a 0,25, y igual a 0,25. E quero saber qual é o trabalho realizado pela força elétrica. Bom, o que a gente pode olhar aqui? Eu posso entender que a força elétrica ela é uma força conservativa, tá? A força elétrica, o campo elétrico, é uma força conservativa e o campo elétrico é um campo conservativo. Então, o trabalho da força conservativa, né? Isso a gente aprende lá em Física 1, o trabalho de uma força conservativa é igual a menos a variação da energia potencial associada a essa força. Portanto, o trabalho da força elétrica vai ser igual a menos a variação da energia potencial elétrica. Então, o que eu tenho que saber aqui é calcular a energia potencial elétrica, porque eu tenho um momento inicial e um momento final. Né? No início eu tinha as duas cargas ali lado a lado e no final tem a carga Q2 um pouquinho mais afastada. Para calcular o trabalho da força elétrica nessa movimentação, eu tenho que calcular então essa variação de energia potencial elétrica. Beleza. Como é que eu calculo então a energia potencial elétrica? Essa energia ela vai ser dada como K, Q1, Q2 dividido por R. E repara que eu não quero
falar aqui, né, do módulo da carga. Eu estou utilizando o valor da carga mesmo. Então tem que trazer o sinal, porque essa energia potencial elétrica ela pode ser negativa se forem cargas de sinais opostos. E se forem cargas de mesmo sinal, essa energia potencial elétrica ela vai acabar sendo positiva, né? Mais com mais vai dar mais e menos com menos também vai dar mais. Então vamos fazer aqui um exemplo. Imagina que Q1 é igual a 4 microcoulomb, Q2 igual a menos 2 microcoulomb. Essa distância R daqui é de 4 milímetros. Então, ó, a energia potencial elétrica ela vai ser igual a 9 vezes 10 a nona, vezes 4 vezes 10 a menos 6, vezes menos 2, né? Vezes 10 a menos 6. Tudo isso dividido por uma distância de 4 milímetros. 4 vezes 10 a menos 3. Então, essa energia potencial elétrica, fazendo a conta, ela vai ser igual a menos 18 joules. Certo? E se eu tivesse uma terceira carga aqui? Aí, né, e saber a energia potencial elétrica entre essas três cargas. Aí eu teria que fazer a energia potencial entre a carga 1 e a 2, mais a energia potencial entre a carga 1 e a 3, mais a potencial entre a 2 e a 3. Tá? Então você tem que calcular sempre essa energia potencial entre pares de carga. E aí, como eu disse, né, o trabalho do campo elétrico, que é a mesma coisa que o trabalho da força elétrica, vai ser igual a menos a variação da energia potencial elétrica. Essa energia potencial elétrica, a gente vai ver, né, que ela pode ser dada como potencial elétrico, que é esse V, vezes o valor da carga naquele ponto, tá? E a gente vai falar de potencial elétrico mais pra frente. Mas o que importa, né, a gente tem ali o trabalho realizado pelo campo, ele pode ser visto dessa forma, mas o que a gente vai utilizar mesmo é esse daqui para resolver a questão, tá? Então vamos lá, resolvendo aí a nossa questão. Eu tenho aqui inicialmente, né, vamos ver o caso inicial, onde eu tenho a carga Q1 que está aqui, na posição 00, ou seja, na origem, e a carga Q2 está aqui, na posição x igual a 0,15, y igual a 0. Então a energia potencial elétrica vai ser, ó, nesse início, é igual a K, Q1, Q2 dividido por R. Isso é igual então a 9 vezes 10 a nona, vezes Q1, que é 2,4 vezes 10 a menos 6, vezes Q2, que é menos 4,3 vezes 10 a menos 6, tudo isso dividido por uma distância R, que vale 0,15. Essa energia potencial elétrica, inicialmente, né, ela vale menos 0,619 joules. Beleza. E no fim, né, no final, a carga positiva ela não se movimentou, está lá na posição 00, e a negativa ela vai estar aqui, numa posição que é 0,25 para x, 0,25 para y. Vou guardar aqui a minha potencial inicial. Vamos calcular agora a final. Potencial elétrica final, K, Q1, Q2 dividido por R, que é 9 vezes 10 a nona, vezes Q1, que é 2,4 vezes 10 a menos 6, vezes Q2, que é menos 4,3 vezes 10 a menos 6, tudo isso dividido por uma distância R, que vai ser essa distância daqui, né? E como é que calculo ela? A gente pode formar ali um triângulo, onde aqui vale 0,25, aqui vale 0,25, que era essa distância R, que é a hipotenusa desse triângulo. Então R, né, vai ser igual a raiz de 0,25 ao quadrado mais 0,25 ao quadrado. Então esse R
fazendo essa conta, é igual a 0,354 metros. Então, seu potencial elétrico final é igual a menos 0,262 joules. Lembrando que a unidade de energia é o joule. Então, para calcular meu trabalho, né, a gente vai ter o trabalho da força elétrica é igual a menos a variação de energia potencial elétrica. Então, isso aqui é igual a menos a potencial elétrica final, menos a potencial elétrica inicial. Então, a gente vai ter menos potencial elétrica final, menos 0,262, menos a inicial, que é menos 0,619. Ali o menos com menos vai dar mais, né? Eu vou ter ali dentro do parênteses, então, 0,375, mas tem o menos do lado de fora, então fica menos 0,375 joules. É o trabalho do campo elétrico ou da força elétrica, dando o mesmo, tá? Para realizar essa movimentação dessa carga. Ok? Beleza, e para a gente finalizar a nossa aula, vamos resolver aqui uma questão envolvendo cálculo de potencial elétrico. Toma cuidado, o potencial elétrico é esse V. A gente calculou agora a energia potencial elétrica, que é o U. Aqui, energia potencial elétrica, e o Vzão é o potencial elétrico, tá? São coisas diferentes. Então, a figura abaixo mostra 3 arcos de circunferência não condutores de raio Rzão igual a 8,5 centímetros. As cargas dos arcos são Q1, igual a 4,52 picocoulomb. O pico, ele é o 10 elevado a menos 12, tá? Q2 é igual a menos 2Q1, Q3 é igual a mais 3Q1. Com o potencial V igual a zero no infinito, qual o potencial elétrico dos arcos no centro de curvatura? Bom, a gente calcula o potencial elétrico como? A ideia do potencial elétrico é você ter a energia potencial elétrica, mas apenas para uma carga, né? Você não precisa fazer para par de carga. Imagina que você tem uma carga, ela vai gerar um potencial elétrico ao redor dela. Para calcular esse potencial, a gente vai pegar então a energia potencial elétrica e dividir e tirar a presença da segunda carga. Então eu tenho aqui, ó, K, Q1, Q2 dividido por R. Tudo isso dividido por R2 é eu tirar essa presença da R2 não, desculpa. Tudo isso dividido por Q2. Então tirar a presença da segunda carga vai ficar apenas Q1 dividido por R. E para isso a gente considera o potencial no infinito igual a zero. Tá? Repara que esse potencial é um escalar. Então ele não tem uma direção em sentido e se torna muito mais fácil o cálculo dele. A gente só precisa saber se é positivo ou negativo. Uma carga positiva gera um potencial elétrico positivo. Uma carga negativa gera um potencial elétrico negativo. Então aqui na nossa questão, ó, imagina que eu quero pegar ali. Eu tenho aqui o arco, né, tá ali em vermelho, que é o Q1. Quero calcular o potencial que esse Q1 vai gerar ali no centro, que é o potencial V1. Eu posso olhar aqui para um pedacinho de carga desse V1, um pedacinho dQ, ele vai gerar um pedacinho de potencial dV. E esse dV, ele é o quê? Ele é igual a K dQ dividido por R, que é o Rzão. Se eu quero calcular o potencial inteiro, né, eu vou ter então que V é igual a integrar esse dV. Só que dV, né, integral de K dQ dividido por Rzão. Só que o K e o Rzão são constantes, então o potencial V vai ser K sobre Rzão integral de dQ. Integrar dQ é eu pegar todos os pedacinhos de carga desse meu arco Q1 e somar. E esse caso ficou fácil, né, da gente resolver porque a distância de cada pedaço desse arco é a mesma até o centro, onde eu quero calcular o potencial, né, que é aqui no centro da esfera. Então eu vou ter aqui V gerado pelo aquele arco 1, ele é K Q1 dividido pela distância Rzão. Certo? Então vou ter aqui, ó, 9 vezes 10 a nona, vezes Q1, que é 4,52, vezes 10 a menos 12, isso dividido pelo raio, que é 8,5, vezes 10 a menos 2. Então esse potencial vai ser igual a 0,48 volts. Tá certo?
Beleza. E aí agora para calcular Q2 e Q3, a gente pode fazer, né, todo esse movimento de novo. Ou eu posso me ligar no seguinte, ó, o potencial gerado pela carga Q2, a carga Q2 é igual à carga Q1, só que ela é o dobro e negativa. Então o potencial gerado pela carga Q2 vai ser menos 2, o potencial gerado pela carga Q1. Então vai fazer menos 2 de 0,48. Eu posso fazer isso, eu posso seguir todo aquele passo a passo que eu fiz também para a carga Q2. Vai dar no mesmo, no final das contas, esse V2 aqui ele é igual a menos 0,96 volts. E o da carga 3, né? A carga 3 é igual a 3Q1, então eu vou ter 3 vezes V1. O que vai me dar 3 vezes 0,48, que é 1,44 volts. Para calcular o potencial total, então é só somar V1 com V2 com V3. Então 0,48 menos 0,96 mais 1,44 vai ser igual a 0,96 volts. E aí a gente finaliza e mata essa questão. E com isso também a gente finaliza aqui a nossa aula aí de Física 3 para a galera da UFCG. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até o final. Se ficou alguma dúvida, pode mandar lá no grupo do WhatsApp, tá? Que eu tento ajudar por lá. E é isso, gente. Muita boa sorte. E não esqueça de continuar estudando pelo Responde Aí, que está totalmente de graça para vocês da UFCG. E lá tem todo o conteúdo que vocês precisam para mandar bem nas provas. Então, não perca tempo, não dê bobeira. Um beijo e um abraço para todos vocês e até um próximo aulão aqui pelo Responde Aí.